Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, bom dia! Voltamos com você nesta sexta-feira, 30 de maio. Hoje é dia do decorador, gente. Dia do decorador, dia também do geólogo. São as datas aí deste 30 de maio. Obrigado você por estar junto conosco na Melodia há 17 anos juntos. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Ao vivo, além da frequência 87,9 FM para o Instagram e Facebook, @Melodia Conquista. Sim, estamos postados nas redes para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão. Fique à vontade e aproveite também para seguir a Melodia, tá bom? Fique à vontade. Amanhã desta sexta-feira está conosco o pastor André Prates. Bom dia, pastor André. Bom dia, pastor Joelson. Bom dia, amigos pastores aqui da mesa. Deus abençoe todos vocês. Amém. Quero também mandar um forte abraço para os nossos amados ouvintes. Deus abençoe todos vocês. Pastor Firmino Neto também conosco, segunda Comunidade Evangélica Shalom. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson. Pastor Barbosinha. Tamo junto. Pastor André está aqui. Pastor André vai receber a bola e passar aí para nós, né? Agora como defesa. Eu sou zagueiro, você tá bicuda. Mas é zagueiro clássico. Isso. É uma alegria estarmos aqui e eu quero mandar um beijo para minha esposa que está nos ouvindo, minha sogra também está nos ouvindo, né? Pastora Tereza, pastora Maristela. Duas mulheres de Deus. Um beijo para vocês aí, viu? E todos os ouvintes, né, pastor André? Aqueles que estão na escuta, Deus os abençoe em nome de Jesus. E o pastor José Barbosa, metodista wesleyana. Bom dia, pastor. Bom dia, Gilaelson, Prates, Firmino. O trio aqui tá bom. O trio tá bom. Pelo menos eu sou o quarto, né? O trio tá bom. Mas eu quero só agradecer a Deus por estar vivo. Amém. Ontem, 4 da madrugada, teve um incidente lá no meu banheiro, caiu o gesso todinho, a parte com cimento. Se a gente estivesse ou escovando o dente ou fazendo outras coisas, poderia o milagre ter sido muito maior. Verdade. Que talvez eu não ia morrer, mas o milagre teria que ser maior. Mas eu louvo a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E eu quero falar, ainda que você que está me ouvindo esteja enfrentando momentos difíceis, pega aquela frase linda que diz: nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vamos ficar firmes, que o debate possa ser abençoador e sermos abençoados também com nossos amigos aqui. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então iniciar o nosso debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Hoje eu vou pedir ao pastor Firmino que apresente este momento ao Senhor. Deus amado, Deus querido, nós te louvamos, nós te exaltamos na beleza da tua santidade e queremos declarar que tu és Deus, sempre será Deus. A despeito dos conceitos, dos sofismas, tu és o Deus da nossa vida, tu és o Deus que criou o universo. Tu és o Deus da nossa salvação em Cristo. Glória a Deus. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Abençoa aos debatedores, ao pastor Gilaelson. Abençoa também aos ouvintes, ó Pai, que possamos possam emanar, ó Deus, palavras
que possam emanar entendimentos desse debate, que venha ajudar pessoas, que venha solidificar, ó Deus, conceitos e a fé dos ouvintes, onde quer que se encontrar nesse instante. Muito obrigado por tudo, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ao caso comum, aspas aqui, para a introdução do nosso debate de hoje. Por que é tão difícil esperar em Deus? Quanto mais ouço pregadores dizerem que é preciso confiar e descansar, vejo as pessoas desesperadas e cometendo atos precipitados. Fecha aspas aí. Como não tomar frente de Deus e cometer erros ainda maiores? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Muito bem. Pastor André, como não tomar a frente de Deus e cometer erros ainda maiores? Eu acho que essa é uma tentação ou uma sedução que nós sofremos o tempo inteiro de querer ser Deus, executar a nossa vontade. Mas e aí, pastor, o que deve frear isso? Qual é de fato o caminho que a gente deve tomar para que a gente não atravesse a vontade do Senhor? Nós recebemos uma herança negativa, destrutiva do Adão, que é a síndrome de querer ser igual a Deus. Infelizmente, isso perpetuou por gerações e nos alcançou. E alcançará outras gerações vindouras. Porque é o chamado pecado que Agostinho de Hipona, ele trabalha muito, o pecado original, pecado original, obrigado, pecado original. Ele quis ser igual a Deus. O mal do homem, do ser humano, é justamente querer ter esse poder de tomar decisões que foge do alcance dele e ultrapassa, ou melhor, passa por cima da vontade do Senhor, passa por cima da vontade de Deus. É um desafio para nós, seres humanos, para nós cristãos, entender com muita profundidade e ter essa sensibilidade de ter paciência, não ser ansioso e buscar em Deus uma orientação. Por experiência própria, eu conheço muitas experiências alheias, mas por experiência própria, eu posso dizer com muita propriedade que todas as decisões que eu tomei sem pedir orientação a Deus, de forma precipitada, motivada pela emoção, motivada pelo calor do momento, motivada por empolgação, motivada pelo desejo próprio, motivada até com boas intenções, né? Mas sem pedir orientação a Deus, eu quebrei a cara. E feio. Então não foi à toa que Jesus disse: não andeis ansioso por coisa alguma. Então, como fazer para amenizar? Como fazer para não passar por cima da vontade de Deus e tomarmos decisões corretas e certas? Nós, como cristãos, oxalá se todo mundo fizesse isso, cristãos ou não cristãos, obedecesse às palavras de Jesus. Se a gente seguisse o que Jesus seguiu, fez, ensinou, eu creio que, eu não vou dizer 100% dos nossos problemas, porque nós somos seres humanos, mas uns 90% das nossas dificuldades seria resolvido. Como é que Jesus conseguiu, como um homem, 100% homem, viver nesse mundo pecaminoso, corrupto, sem se corromper? A estratégia fundamental de Jesus era vir fazer a vontade do Pai. Ele sempre destinava todo tipo de glória que via até ele, não é minha, é do Pai. Mestre, quem bom é Deus. E na oração sacerdotal ele disse assim: eu vim para que teu nome fosse glorificado, e foi glorificado. Então, ele se dirigia a Deus dessa forma. Ele nunca pegava a glória para ele sempre dirigia a glória para Deus. Isso aí o fez com que ele se livrasse de muitas armadilhas
muitas raposinhas. Que Tiago cita lá na carta dele e diz que do que queixará o homem? O homem queixa de quê? Então, o homem, ele atrai as coisas negativas, as coisas erradas, que às vezes se arrepende lá na frente, pela concupiscência que há dentro dele. É a natureza que foi herdada por Adão, essa concupiscência. Jesus conseguiu vencer essa concupiscência fazendo a vontade de Deus, dando a glória para Deus. Se a gente viver uma vida dessa forma, fazendo a vontade de Jesus, imitando Jesus, seguindo os passos de Jesus, praticando o sermão da montanha, indo sendo mais direto, com certeza, pastor Joelson, a gente vai conseguir amenizar esses erros que a gente toma constantemente através de decisões no dia a dia. Né? A gente toma muitas decisões erradas. Então, a melhor coisa é ter calma, paciência. Interessante que a gente conhece e lê a Bíblia e está escrito lá: não andeis ansioso por coisa alguma. E a gente anda ansioso. Por quê? Né? Porque nós, como cristãos, tem alguma coisa errada aí. É com Deus? Não. É com nós. Falta de quê? Obediência. Simples assim. Bom, muito bem. Pastor Firmino, por que para o ser humano é tão difícil esperar? E se a gente for contextualizar a nossa geração, hoje a impressão que a gente tem é que hoje a gente não tem mais paciência para nada. A pessoa atrasou ali 1 segundo, 2 segundos no trânsito, pronto, é o caos. Está instalado um caos, né? Eu gosto de falar esse exemplo aqui das nossas mensagens instantâneas, que se você mandar uma mensagem para a pessoa demorar 15 segundos para lhe responder, você já fica agoniado. Verdade. É o que está acontecendo, pastor Firmino? Duas palavras aqui que me chamam a atenção. No anunciado conclui com a palavra precipitado, né? Que é a consequência da ansiedade. Como lidar com a ansiedade, que é o mal do século. É o mal do século. Veja bem, a esperança, ela não anda sozinha. Eu estava pesquisando a palavra hebraica, a palavra grega, né? A tradução dessa palavra, o significado dessa palavra, a palavra esperança no grego e no hebraico é interessante. Por que Jesus não vivia ansioso? Jesus, o pastor André citou o texto aqui, que Jesus está nos orientando a partir da sua própria experiência, né? No texto do capítulo 6, Jesus fala sobre a solicitude. Isso. Né? Jesus se desapegava de tudo e ele ia conversar com Deus, orar. A expressão esperança, tanto no grego quanto no hebraico, tem a ver com um relacionamento com Deus. A fé também tem a ver com relacionamento com Deus. Tanto é que a palavra fé, no hebraico, é uma palavra, no grego são duas palavras. Né? No grego é a palavra creem, episteuem. Tem uma conjunção ali. E para você dizer que tem fé, você tem que mostrar o objeto com quem você se relaciona. O seu relacionamento com o objeto de fé. Eu tenho fé e você cultua quem? Você adora quem? Você serve a quem? A palavra esperança tem o mesmo sentido. Tem o sentido de estar envolvido, no caso nosso aqui, da Bíblia, está envolvido com Deus. Jesus conseguia, porque ele se abstinha de tudo, se afastava de tudo, subia lá para distante das pessoas, distante dos afazeres e ia orar, conversar com Deus. Viver um relacionamento com Deus, né? Mas é um desafio porque nós, ao mesmo tempo que vivemos a nossa natureza que procura, né, Deus, que procura estar, né, diante de Deus. O pastor André citou sobre Adão. Nós vivemos também a infelicidade de termos a natureza que não quer conta com Deus a partir do pecado.
Quando Deus chegou para conversar com Adão, depois do pecado, Adão, onde estás? Adão tinha corrido, fugido, se escondido. A natureza pecaminosa não quer conta com Deus. Alguém diz assim, por que, pastor, que o crente não ora? A natureza do crente, a natureza humana, ela, por ser conduzida pelo pecado, a natureza humana, por estar sob a égide do pecado original, ela não quer conta com Deus desde lá. Fugiu. Onde estás, Adão? Adão tinha tapado o gato, né? Então, na nossa natureza, naturalmente, o ser humano não quer conta com Deus. É uma luta. É uma luta. Agora sim, eu tenho 2 pontos aqui interessantes dentro da Bíblia que o apóstolo Paulo nos chama a atenção. É quando ele escreve aos Filipenses, ele diz assim, eu aprendi a estar contente. É um aprendizado. Né? É um aprendizado. Deve ser algo que você faça, que vai gerar em você uma disciplina, que vai gerar em você um adestramento, né? Aprendi a estar contente, aprendi a me contentar. Aprendi a me contentar. Uma pessoa que aprendeu a se contentar, a ansiedade não toma ela. Né? Mas outra coisa é o próprio apóstolo Paulo, quando escreve na carta aos Coríntios, ele coloca lá como o tripé da maturidade. A maturidade tem nada a ver com língua estranha, com manifestações, entre aspas, espirituais. Não, maturidade tem nada a ver com isso. Eu era menino, quando eu era menino, eu pensava como menino, discorria como menino. Logo que eu deixei a idade de menino, passei a ser adulto, né? Eu deixei as coisas de menino. E ele diz assim, agora, pois, permanecem o quê? A fé, a esperança e o amor. O tripé que sustenta a maturidade são esses 3 aqui, segundo Paulo, né? A fé, a esperança e o amor. E é interessante que os três são base de sustentação de uma fé madura, de um comportamento cristão maduro, os 3. Não pode faltar nenhum. O que significa a fé? O meu relacionamento com Deus. O que significa a esperança? O meu relacionamento comigo mesmo. E o que significa o amor? O meu relacionamento com o meu próximo. Percebe? Que é sempre assim? É sempre essa trindade? De Gênesis a Apocalipse? Né? Alguém já disse que, permeando por esse conceito, que Deus está o tempo todo, né, no universo e dentro do ser humano. Vocês já ouviram um cientista falando sobre isso. Né? Mas esse tripé, a fé diz respeito ao meu relacionamento com Deus. A esperança comigo mesmo. E o amor, o meu relacionamento com o meu próximo. A esperança, nós estamos tratando sobre a esperança. Né? E outra coisa que a esperança ela traz. A esperança, ela nos lança ao futuro. É uma expectativa. A esperança é uma expectativa. Né? Mas o grande desafio é como nós nos comportamos até que nossa expectativa seja atendida. Esse é que é o grande problema. É como nós nos comportamos, né? Até aquilo que nós almejamos, que nós queremos, chegue. Então, como é que eu me comporto? Aí entra a ansiedade, né? Aí entra o desespero, e muitas das vezes, mas a fé, ela faz parte de um tripé. A esperança faz parte de um tripé. Ela não anda sozinha. Ela não anda sozinha. Ela tem que andar de mãos dadas com a fé. A esperança anda de mãos dadas com a fé e com o amor. Tá certo? Muito bem. Pastor Barbosa, eu queria abordar essa dificuldade mesmo do ser humano esperar. Por que nós temos essa dificuldade, pastor? Olha, veja bem. Os nossos colegas aqui quase não deixaram nada para me falar, mas eu perdoo vocês. Mas nós vamos a partir do princípio, né, do aprendizado. Hoje nós pregamos, nós como pregadores, Prates, Firmino, eu, Israel,
Nós pregamos aquilo que nós aprendemos. Né? E aprendemos na Bíblia. E a não esperar também, aprendemos na Bíblia. Aprendemos na Bíblia. Como? Como aprendemos na Bíblia? Pelos maus exemplos de personagens bíblicos que não souberam esperar. E gente boa. Verdade. Não foram pessoas, qualquer pessoa, não. E por não saber esperar, ainda que sabia a vontade de Deus. Muitas das vezes, o Prates falou assim, eu já tomei decisão sem consultar a Deus, foi? Embora decisões boas. Isso. Né? Mas nós aprendemos que temos que consultar Deus. Que temos que consultar Deus. Né? Então, Adão, ele não tinha problema nenhum, ele arrumou problema porque ele queria mais. Verdade. Queria mais. E tinha um jeito para querer mais. A insatisfação, né, pastor? A insatisfação, isso mesmo. Bom termo. Então, veja bem, você vai para frente, a família de Isaac também teve problema. Dos dois meninos, Jacó e Esaú. Deus já falou que Jacó ia ser o líder. Mas Jacó é o mais novo. Vamos dar um jeitinho aí. Se não precisava de fazer aquelas tramanhas que a mãe fez, o Jacó fez, para ganhar. Não precisava daquilo. Deus ia ter que dar um jeito. Por causa daquela trama de Isaac abençoar Jacó e não Esaú, deu problema que Jacó teve que sair e nem viu a mãe morrer. Ué. Teve que sair e sofreu. E lá na frente, Jacó sabia da promessa de Deus, quando ele dormiu ali no travesseiro de pedra, e Deus vai falar com ele, ele arrepende, e Deus prometeu que ele seria realmente aquilo que estava profetizado. Né? Aí ele tentou dar um jeitinho lá com Labão, não teve jeito. Enquanto ele não orou a Deus, Deus dá a estratégia. Então, por causa de não esperar em Deus, que tragédia foi a vida da família de Jacó. Também. Uma tragédia. Aí eu falei, e o resultado? O resultado é que no meio do caos surge um homem de Deus. Foi José. José em todo tempo creu. Em todo tempo, porque ele creu, ele foi perseguido dentro da própria casa, porque ele creu, lá em meio aos estrangeiros, Deus foi glorificado, mas precisava. Mas ele aprendeu a esperar com paciência no Senhor. Isso se chama também fé. Fé, que a esperança aponta para o futuro, é a fé você vai vivê-la. Vai vivê-la. Então a gente vê pessoas que afastaram de Deus por não terem bons mestres, até dentro da igreja. Vamos partir para o nosso tempo. E o Firmino comentou, né? Jesus desde garoto, servindo a Deus, respeitando o pai, né? Então, e Paulo fala que muitos jovens pastores, até velhos, né? Os jovens porque são neófitos, né? Já fui em igreja aí que o pastor fala assim, olha, hoje Deus vai fazer isso, hoje Deus vai fazer isso, né? Agora, eu não quero que você faça isso, eu não quero que você faça isso, não quero que você faça isso. Porque isso não é Espírito Santo, não. Aí tá bom. Antigamente, os nossos mestres, como Silmar Coelho, Jamir, né? Bispo Gessé, falavam assim, venha tudo, mas vocês não podem perder o discernimento. Se é de Deus ou não é de Deus. O neófito,
Ele procura tanta coisa, mas não procura o discernimento na obra de Deus. Quantas vezes eu saí para fazer uma coisa e Deus falou, ei, no meio do caminho, ei, me trazendo discernimento, que aquela atitude que eu ia fazer, ia tomar, eu iria ter problema lá na frente. Então, o pastor Gilaelson, o aprendizado está lá na palavra de Deus. E qual o aprendizado que a gente tem que tirar? Devemos estar continuamente esperando em Deus, atravessar os caminhos de Deus, mudar os planos de Deus, nós vimos as consequências. As consequências, né? Eu não creio que Pedro esperava ser crucificado de cabeça para baixo. Não. Ele queria coisa boa. Entre os discípulos estava lá, Senhor, a mãe falou assim, eu tenho 2 filhos, eu quero um na direita, outro na esquerda. Não estava nem sabendo que ia acontecer com Jesus, na direita e na esquerda. Se acontecesse com os dois, o maior exemplo é a cruz. Um na esquerda e outro na direita. Né? Então, o importante, a maior esperança do crente não é ficar rico, né? Não é ficar abastado. Não, a maior esperança do crente, e temos que esperar, é a volta de Jesus. E tem muita gente, já tem crente achando que Jesus não vai voltar, não. Tem gente que achou que até que já voltou e continua do mesmo jeito. Então, a melhor é esperar com paciência. Falar de esperar já tem que ter paciência, só de falar, né? E, além de falar, ainda vem um ateno ainda para empurrar mais a paciência. Esperar e paciência no Senhor. No Senhor. Né? A gente vê alguns filmes, eu gosto de filme mitológico, né? Os heróis da mitologia. Sempre ele chega no último minuto. No último minuto. E a gente acha legal aquilo, não acha? Hércules, né? Um monte por aí, né? Então, e quantas vezes o nosso Deus chega no último minuto? Coisa que parecia que não ia acontecer. Sara, não, vou dar um jeitinho aí, vou dar um jeitinho. Arrumou um problema lá com Ismael, que existe até hoje um problema. Que se tivesse esperado no Senhor. E não vamos pensar que Abraão não teve culpa sim. Se Agar fosse uma mulher feia, ele não ia querer, não. Sim. E aceitou. Como diria o carioca, se fosse um tribo-fu, ele falou, não, você está velhinha, mas eu creio em Deus. Ele creu até certo ponto. E por não ter esperado, teve consequência. Muito bem. Nós vamos ao intervalo, já a gente retorna para a segunda parte do nosso debate. Falando hoje sobre esperar, paciência, daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando Debate Melodia. Essa aqui é pra ninguém ficar parado, hein? Nem você e nem a água. Dia de futebol e dia de ficar bonito. Também é dia de combater o mosquito. Dia de pedalar, dia de folga ou de serviço. Também é dia de combater o mosquito. Dia do pet shop, da novela ou do jiu-jitsu. Também é dia de combater o mosquito. Dia da feijoada, saladinha ou peixe frito. Também é dia de combater o mosquito. Dia do sertanejo, do pagode ou do erudito. Também é dia de combater o mosquito. Até no dia da balada ou videogame com os amigos. E bora junto combater o mosquito. Todo dia é dia de combater os focos do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Você já sabe o que fazer, hein? Evite água parada, o bicho não pode nem nascer. Ô mosquito ordinário! Tem economia que faz a festa no São João do Coração Caminho. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. A
Cortina e Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina e Cia, @Cortina e Cia VDC. Sabe aquela história de que fazer faculdade é difícil? Esquece ela. Escolher um curso reconhecido pelo MEC com o melhor valor do mercado é para você sim. Na Unip e na Unigrande, você encontra o melhor do ensino. Com professores qualificados e estrutura de ponta, aproveita o melhor custo-benefício, com inscrição gratuita e matrícula R$10. Comece agora mesmo. Faça sua inscrição gratuita no site www.aquivocepode.com.br. Para saber mais, fale pelo zap 77 991 71 0030. Casa das Soldas. Há mais de 30 anos no mercado, oferecendo para você soldas, equipamentos, tintas automotivas, motores, entre outros produtos. A Casa das Soldas dispõe de mais de 20 mil itens para melhor lhe atender. Telefone 2101-9797, 2101-9797. Avenida Presidente Dutra, 2512, no bairro Brasil. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Voltamos a apresentar Debate Melodia. É isso, de volta! Como não tomar a frente de Deus e cometer erros ainda maiores? Isso aqui pode acontecer em várias áreas, né, pastor André, das nossas vidas. Às vezes você pode se precipitar num casamento, né, numa decisão de casamento, uma decisão de trabalho, aceitar qualquer proposta, qualquer arranjo que vem aí, antes, porque às vezes antes da bênção vem um arranjo, né? Como a gente viu no caso de Abraão, né? Era para nascer Isaac somente, mas aí a Sara fez um arranjo lá com a moça lá, com Agar, para Abraão, e aí acabou nascendo Ismael. Bom, pastor André, a precipitação, né? Às vezes a precipitação ela pode estar no temperamento e às vezes também ela pode estar na ideia da pessoa, né? A pessoa criou ali uma espécie de ideia de que se ela correr, se ela avançar, ela vai ter sucesso, enfim. Como conter essa força que está dentro da gente? Força, né? Essa energia, esse ímpeto, né? Tem uma irmã que falou que é o ímpio. Né? O ímpio. É o ímpio também. Sobe. O ímpio ela não errou, não. Pastor, quando o ímpio sobe em mim, eu falei, aí fica perigoso. Mas essa força é uma força muito grande. Ela pode ser destrutiva como pode ser construtiva. A construtiva é quando a gente usa toda essa energia para a paciência. Eu vi alguém dizer que ninguém consegue vencer um homem paciente, que espera, que tem paciência, que espera o momento certo, que não toma decisão precipitada, que pensa uma, duas, três vezes. Estrategista, fica quieto, não se precipita em palavras, analisa, pede orientação a Deus, Nem sempre. Né? Pede orientação ao Senhor. Mas o homem precipitado, diz provérbio, né? Cai em muitas armadilhas.
Então a Bíblia já tem resposta para isso. Para o mal atual, que é a ansiedade, a Bíblia, há 4.000 anos atrás, já tinha resposta para isso. Eu vi uma pesquisa agora recente dizendo que o Brasil hoje é o país com índice com pessoas mais ansiosas do mundo. Meu Deus. Né? E eu vi um especialista essa semana passando na TV, foi até no Fantástico. Ele é o maior especialista em saúde emocional, psicológica, na questão de adolescentes e crianças. E ele falou que hoje o maior instrumento ruim que está gerando ansiedade em adolescentes e jovens é o celular. E nas meninas, mais ainda, né? Não sei se você ouviu. E as meninas são as mais fragilizadas. As mulheres mais ainda. E as mulheres mais ainda. Então, a gente vive dentro de um contexto hoje, a nossa sociedade contemporânea, a gente vive dentro de um contexto onde tudo coopera para a gente ter uma vida ansiosa, precipitada, acelerada. É o que o pastor Geraldo falou aqui, logo no início, que a gente quer tomar decisões rápidas, a gente não tem paciência para ouvir um áudio de 1 minuto, a gente acelera para 1,5, 2, né? A gente não tem paciência. A gente, quando alguém manda mensagem a gente manda uma mensagem para a pessoa demora de responder, a gente fica ansioso, a gente quer logo a resposta. Então, assim, essa ansiedade nos leva a muitas consequências. Né? Então, oxalá que a gente pudesse voltar à época dos nossos avós, né? Que era fogão de lenha. Não estou falando da qualidade de vida, porque a qualidade de vida hoje em relação a lá melhorou, mas estou falando de paciência, de esperar. A gente mandava uma carta para o nosso irmão, lá de São Paulo, demorava 1 mês para chegar essa carta lá. Quando chegava, tinha que esperar. Tinha que esperar de todo jeito, porque hoje a gente não consegue esperar. E o pior é que esse sistema desenfreado de ansiedade, de precipitação, adentrou no contexto cristão. Né? Então hoje a gente quer a promessa realizada logo, a gente quer as bênçãos logo, a gente parecendo que a gente entra na igreja e parece que a igreja é um forno de assar pão, parece que é uma panela de fritar pastel. Mas às vezes é um alçapão, né? É um alçapão. Tá lá frito pastel e já sai com o pastel frito rapidinho. Né? Então não é assim. Não é assim. A gente tem que pensar, a gente não pode. Tem gente que está fazendo uma coisa, que está fazendo outra, 3 coisas ao mesmo tempo. Isso está adoecendo o povo. Então, quando Jesus diz assim, para a gente não andar ansioso por coisa alguma, ele estava preocupado principalmente com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, porque a gente pode se prejudicar, mas também com a nossa precipitação podemos prejudicar o próximo, outras pessoas. Podemos prejudicar a nossa família, podemos prejudicar pessoas do nosso trabalho, podemos prejudicar pessoas da nossa igreja. Um pastor que toma decisões precipitadas pode prejudicar a congregação. Pessoa da congregação pode prejudicar o pastor, o trabalho do pastor, por decisões precipitadas. Então temos que ter muita cautela em relação a isso. A resposta para mim, a receita vamos nos inspirar em Jesus. Amém. Muito bem. Pastor Firmino, a Bíblia fala, recomenda assim, algumas atitudes antes de tomar uma decisão, cuidados para tomar decisões, como é que é? Boa pergunta. Sim, a demanda do discernimento, né? Hoje é o dom que quase que zerou na vida da igreja, na discernimento? Vida do discernimento. Quase que zerou. Entendeu? Então, você não consegue mais se situar, né? Não consegue mais se situar. A gente conversando aqui sobre exemplos negativos na Bíblia, né? O pastor citou ali os 2 irmãos, né? E toda uma tramóia que foi feita, mas antes da tramóia, o Esaú não aguentou esperar fazer a comida também dele, ele fazer a própria comida. Verdade. Ele vendeu a primogenitura pelo cheiro da comida que que Jacó fez. Ele sentiu o cheiro, aquilo atenazou o seu juízo
tal forma que ele desfez, ele abriu mão da primogenitura. Para que me vale essa primogenitura se eu morrer de fome, né? E aí entra também, pastor André, essa consciência nossa de superestimar as coisas, né? Como o que me vale a primogenitura se eu tô morrendo de fome, né? Morrer de fome o quê, rapaz? Morrendo de sono. Morrendo de sono o quê, rapaz? Eu preciso dormir porque eu tô morrendo de sono. Eu preciso porque eu tô morrendo de fome. Eu preciso porque eu tô morrendo de cansado. Eu preciso porque eu tô morrendo disso e morrendo disso. E esse conceito mental, a neurolinguística trata sobre isso. Entendeu? Você vai produzindo isso e a mente vai absorvendo e vivenciando aquilo de maneira que você, para não morrer, e o ser humano não foi feito para morrer, né? Para não morrer, a ação tem que vir rápida e imediata. Vivemos hoje a realidade do instantâneo por conta disso, né? Tudo hoje é instantâneo. Bateu, tomou. Antigamente colhia o leite, coava o leite, cozinhava o leite para depois tomar. Hoje não, você abre só a lata, pegou ali, mexeu, tomou. Nem a água ferve. Nem precisa e vivemos esse instantâneo também na igreja. Queremos viver isso e queremos... E sabe qual é a grande besteira nossa? É que nós queremos botar Deus na nossa pilha de ansiedade e de desespero. Nós queremos envolver Deus nisso aí. Entende? E existem aqueles cafajestes que, por causa disso, faz a agenda de Deus. Não tem essa igreja que faz a agenda de Deus? Segunda-feira, culto tal. Terça-feira, culto tal. Quarta-feira, culto tal. Quinta-feira. E aí a agenda de Deus está feita. E ai de Deus se ele não operar de acordo com a agenda que o pastor fez. Eita. E aí os bestões, os idiotas dos crentes entram nessa pilha. Só que Deus não entra. Deus não entra. E sabe qual é a consequência de todo esse desespero? Que o reino não está crescendo. Eu conheço uma igreja aqui que é gigante de crentes vindo de outras igrejas. Que adianta isso? Essa dança de crentes está aqui. Daqui a pouco, Deus aqui, mas tem um ali que está prometendo mais, tem uma agenda, né, mais firme, eu vou para lá. O reino não está crescendo, as igrejas estão crescendo, de crentes que estão saindo de uma e indo para outras por causa dessa ansiedade, né, querendo envolver Deus, e os pastores engabelando esses crentes, né, Então, assim, veja bem, nós precisamos, eu vou voltar à questão do exemplo de Jesus, o pastor André citou aqui, e o pastor também citou. Veja, Paulo diz assim: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Alguém já disse que os parâmetros da vida cristã só teve uma pessoa que foi capaz de viver. E essa pessoa foi Jesus. Nós só conseguiremos se Jesus viver através de nós. Nós só conseguiremos se Jesus viver. Quer viver sem ansiedade? Quer viver a esperança? Deixa Jesus viver através de você. Jesus precisa viver através dos crentes. É Ele quem dá vida. Entende? Ele vivendo através de nós, aí eu volto à questão da esperança, da fé, no que diz respeito ao relacionamento. Hoje, antigamente era mais complicado viver os parâmetros da fé, porque não tinha a presença de Deus dentro do crente lá no Antigo Testamento. Hoje tem, que é o Espírito Santo. É a presença de Deus dentro dele. Entende? Então hoje nós podemos nos relacionar com Deus com muito mais facilidade. O Evangelho pode ser vivido com mais facilidade, porque o Antigo Testamento não tinha o Espírito Santo, hoje tem, que nos capacita a tudo isso. E Jesus vivendo através de nós na pessoa do Espírito Santo. Só assim nós vamos conseguir vencer a questão da ansiedade, do desespero, e vamos passar, porque Paulo conseguiu, porque ele mesmo disse: Jesus vive em mim. Então, Jesus vivendo em Paulo, ele aprendeu a se contentar. Ele aprendeu a tanto ter fartura
quando padecer necessidade. E a dizer que tanto na fartura, e aqui é assim, viu? O versículo diz assim, tanto na fartura como na necessidade, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse poder, né, de se comportar diante de todas as situações, tanto ruim quanto boa, é Jesus vivendo dentro dele. Verdade. Muito bem. Pastor Barbosa, outra pergunta que se faz é a seguinte, para a gente fechar aqui o nosso debate. Às vezes a gente tem a impressão que estamos no caos. Né? Há pessoas que de fato estão passando uma situação difícil, de extrema. Né? Há pessoas também que elas veem tempestade em copo d'água. Às vezes acontece uma coisinha, a pessoa, porque eu estou sofrendo, quando na verdade aí você vai ver o sofrimento de outras pessoas, você nem se aproxima. Né? Mas assim, pastor Barbosa, esperar em meio ao caos. Porque quando você está no caos, quando a situação é difícil, extrema, aí você pensa o seguinte, eu preciso tomar logo uma decisão. Né? Eu não tenho tempo para esperar. Muitas vezes acontece isso. Né? E aí? Bom, eu tô com 73 anos, parece que eu lembro quando tinha 6 anos, quando entrei na sala de aula. Passou rápido. Passou rápido, a vida é muito rápida. Muito rápida. Imagine vocês aí, com a idade bem abaixo da minha. Então eu já vivi isso tudo. Não, foi muito rápido. Foi muito rápido. Então, em meio ao beco sem saída, o mar se abre. Jesus diz, examinai as escrituras, porque ela testifica de mim. O André falou bastante aqui sobre Jesus. Você falou muito sobre Jesus, que é o exemplo e espelho para nós. A luz, a luz. Jesus, ele, na sua sapiência, ele olhava para aquela expectativa, os discípulos tinham expectativas muito maiores do que Jesus apresentou para eles. De um libertador mesmo do jugo romano, de outras coisas. E Jesus liberta a alma dos discípulos. E Jesus tinha umas frases dificílimas de entender. Olha para os discípulos já estavam com problemas sérios lá com os romanos, com os fariseus, com os helenos, com os saduceus. E Jesus já fala, no mundo tereis aflições. O cristão, ele não entra na caminhada cristã enganado por Jesus, não. Mas antes de Jesus, é claro que toda a Bíblia, Jesus está no meio, antes de Jesus nascer, o salmista já falava, gente. Está com problema, está difícil, a água está no pescoço. Se você já entregou o seu caminho, o Senhor entrega de novo. Mas com fé. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais aí é muita coisa. Ou pouca coisa. Talvez você não está precisando muito para ser abençoado. Mas quando você está no caos, você acha que está precisando é muito. 90% que você recebeu já não vale mais nada por causa de 10%. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, está com problema? Alegre-se do Senhor. Você está vivo. Você ainda tem esperança. Deleita-te no Senhor, confia nele. E o mais ele fará também. Os desejos do teu coração. Então o desejo do coração nosso nunca vai ser o desejo do coração de Deus. Mas se nós estivermos na presença de Deus e intentando no nosso coração que fazer a vontade de Deus, ainda que sofra, ainda será melhor. Não tem cruz que vai segurar a crente. Muito bem, gente. Quero agradecer aqui os nossos debatedores. Obrigado ao pastor André Prates, também ao pastor Firmino Neto e o pastor José Barbosa pela colaboração. A você pela audiência conosco, a Melodia. Obrigado por estar com a gente sempre aqui na Melodia. Deus abençoe. Chegando o Rádio Chofer com
o programa do Sindicato dos Rodoviários e o debate de melodia fica assim. Segunda-feira, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.